Olá, segundo ensino médio. Nessa semana nós estaremos estudando climas do Brasil específico para nós podermos entender. Então vamos lá? Climas do Brasil, esse aqui é o mapa do Brasil. Nós sabemos que essa parte aqui é a costa litorânea, o oceano que banha o Oceano Atlântico. Nós temos toda essa parte aqui, ó, parte oeste, que vai fazer fronteira com os países da América do Sul. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque quando o território faz fronteira com a costa litorânea, recebe toda a umidade do mar. Quando o território faz fronteira com o país, ele recebe toda a parte seca, ou seja, essa parte vai ser considerada seca. Então agora nós vamos observar o mapa e nós vamos ver o seguinte, os climas do Brasil. Principal clima. Primeiro vamos ver os paralelos que cortam. Equador, a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Você vai dizer, vai influenciar? Vai. A parte norte aqui do Brasil vai ser conhecido como clima equatorial. Já a parte aqui, ó, você vai dizer assim, a maior parte do Brasil fica entre trópicos. Por isso que o clima do Brasil predominante é o tropical. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza! Olha aqui, eu vou ter o tropical úmido, o tropical semiúmido, o tropical semiárido e o tropical de altitude. Também vou ter aqui na parte sul do Brasil o clima subtropical. Sub, abaixo. Abaixo do quê? Do trópico. É fácil de decorar. Subtropical, ok? Vamos ter alguns fatores que vão influenciar o clima no Brasil. Primeiro fator, as massas de ar. Aqui eu vou ter apenas as siglas. Eu acrescento o M minúsculo, o E ou T ou P. E referente a equatorial, T referente a tropical, P a polar. Então aqui, ó, nós temos a linha do Equador, lembra-se? Sempre uma charada. Está próximo à linha do Equador? Equatorial. Massa equatorial, está próximo do Oceano Atlântico. Essa massa equatorial atlântica, ó, se a linha do Equador eu tenho maior índice de calor, eu sei que é quente. Se eu sei que é quente, a massa equatorial atlântica vai tornar essa área o quê? Úmida. Então ele vai ser quente e úmido. Já matou a charada, tá? É a característica do clima equatorial. Aqui na região norte eu tenho a massa equatorial continental. Se você observar, por que continental? Não vem aqui, ó, não faz fronteira com o país? É uma massa de ar quente, seca, seca. Só que eu tenho outros fatores que vão influenciar esse território, que vai ser o rio, a hidrografia, o maior rio do mundo, seus afluentes e subafluentes, que é o rio Amazônica, quase 7.000 quilômetros, e também a vegetação. A vegetação da floresta amazônica, ela tem 80 metros, copas frondosas com folhas grandes e largas, latifoliadas. Perennifolia, nunca perdem suas folhas. Ombrófila, com grande umidade. E aqui nós vamos ter a massa tropical atlântica, que vai abranger aqui a região sudeste. Essa massa tropical atlântica ela vai ser quente e úmida. Massa tropical continental, quente e seca. Por quê? Aqui não tem índice nenhum, ó, de oceano para banhar essa área. E eu tenho aqui a massa polar atlântica. Vai receber a massa polar aqui, a massa fria, e vai espalhar para todo o território. Aqui eu vou ter as correntes marítimas. Nós sabemos que a maior proporção do nosso território, do planeta, é de oceano. E eu peguei específico aqui o Brasil, que é a área que nós estamos estudando. Algumas correntes marítimas vai influenciar. Você vai dizer, como é que eu vou saber lá no vestibular? Primeiro você vai estudar aqui, tá? Você vai ver que quando estiver de vermelho, é quente, a seta. E de azul, fria. Então aqui, ó, a corrente de Falklands é uma corrente fria. Eu tenho a corrente de Humboldt, tá? E ela vai o quê? Ela também vai favorecer o clima do território brasileiro. Temos os climas, agora vamos para características dos climas. Equatorial, clima quente e úmido. Baixa amplitude térmica. Ó, o frio e verão, nós temos os picos, não vai ter grande diferença, tá? Não vai ter pontos que vão sobressair. Altas médias térmicas. Pluviosidade, questão da chuva, mais de 2.500 milímetros de chuva. Isso para um território é excelente. Por quê? Porque aqui nós vamos ver que nós vamos ter um grande índice de chuva. O que vai favorecer? Os rios, a vegetação
tá? Vai trazer a umidade. E duas estações bem definidas, que é o calor, é o verão e o inverno. Tropical semiárido, estiagem. Ah, professora, vai ter seca? Vai ter seca. Olha aqui, ó. Nós vimos lá na Floresta Amazônica que é 2.500 milímetros. Aqui vai chover entre 400 a 600 milímetros. É pouco durante um ano. Abrange a região do sertão nordestino. Todo mundo já escutou falar do sertão nordestino, uma área seca. Chuvas mal distribuídas. Aqui eu vou ter estiagem. Aqui eu vou ter o rio interminente que nós estudamos lá no módulo 2. Tá? O rio interminente temporário é aquele que só vai ser preenchido quando houver a cheia, quando chover bastante nesse território. Que vai essa chuva de outubro a maio. Depois eles têm que pequenas parcelas de chuva, vem a seca. Tropical de altitude, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Vai abranger as regiões mais elevadas da região sudeste. Vai de Campos do Jordão e Belo Horizonte. Compara a Baixada Santista com Campos do Jordão. Qual é o local que possui menor temperatura? Campos do Jordão, por causa da altitude. Então, o nível do mar é 0 metros, vendo verticalmente a parte mais alta, nós temos aqui Campos do Jordão. E 4 estações bem definidas. Tropical semiúmido, abrange centro-oeste, sudeste e nordeste. Chuvas no verão, seca no inverno. O inverno vai ser seco. Pluviosidade, vai chover aproximadamente de 1.500 milímetros. Subtropical, região sul do Brasil, próximo ao Trópico de Capricórnio. Lembra que nós temos que estar abaixo. 4 estações bem definidas, tem a maior amplitude térmica, ou seja, lembra que nós vimos lá na Amazônia que aqui não tem grande amplitude? Aqui, gente, vai ter o calor e vai ter o frio extremo. Ou seja, o frio vai ser menos 0 graus, né? E aí o que acontece? Nós vamos ver que essa área vai ter um grande índice de chuva. Porque você vai dizer, professora, vai ter alguns pontos que vai nevar? Sim, e outros não. Por quê? Porque a massa tropical atlântica vai interferir na massa polar atlântica, favorecendo. Aqui eu tenho o climograma, vai de janeiro, aqui tem os meses do ano, janeiro, fevereiro, março, as iniciais, até dezembro. Aqui eu tenho a temperatura em graus, tá? E aqui eu tenho a quantidade em milímetros. Então isso aqui é feito, analisado mês a mês e depois é feita a somagem, que dá aquele valor que nós vimos, por exemplo, Amazônia 2.500 milímetros, por exemplo, o sertão, o semiárido ali, 400 a 500, tá? Então aqui, ó, vamos ver qual, aqui no Equatorial, lá no Amazonas, qual é o mês que mais choveu. Simples, você vem aqui, ó, acompanha o gráfico, maio. Qual é o mês que teve o menor índice? Outubro. Tá? Olha aqui no tropical úmido, lá em Ilhéus, Bahia, olha o mês que mais choveu, chegou aqui a 24 graus, né, a gente vê, foi o mês de abril e choveu mais ou menos 300 milímetros, que foi o maior índice. O menor índice, 115 milímetros e foi no mês de outubro, tá? Aí nós vamos ver Cuiabá, olha aqui a diferenciação, gente, olha o menor índice aqui, tá? E aqui São Gabriel no Rio Grande do Sul também. E aí, próxima aula a gente continua.